Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Por aqui o professor Felipe Molinar e nesse vídeo nós vamos fazer a introdução e conceitos fundamentais sobre o diagrama de dispersão, uma das principais ferramentas da qualidade. E o principal ponto aqui, pessoal, nós precisamos entender o que significa o diagrama de dispersão. E o que ele é, pessoal? O diagrama de dispersão, ele é uma ferramenta extremamente poderosa porque ela é uma ferramenta gráfica que ela é usada para fazer a relação entre duas variáveis quantitativas. Então imagina o seguinte, se você está trabalhando, identificando padrões, algum tipo de tendência, alguma correlação entre causa e efeito, essa é a ferramenta ideal para que você consiga ter uma análise gráfica, uma relação quantitativa entre esses tipos de variáveis que você está pensando no seu ambiente industrial em si. E ele vai visualizar, pessoal, o comportamento de processo e a compreensão da relação entre parâmetros operacionais e de resultados em si. Por isso, a grande questão é de nós entendermos esse diagrama. E quando está sendo falado no diagrama de dispersão, muitas vezes se tem uma variedade de nomes, de nomenclaturas, de variações comuns. Mas tudo, pessoal, independente, aqui eu relaciono alguns deles, por exemplo, gráfico de pontos, scatter plot, gráfico de correlação, diagrama, gráfico de nuvem de pontos, gráfico ou diagrama XY, de dispersão bidimensional de duas variáveis, gráfico, muitas vezes se fala de covariância, de distribuição conjunta ou distribuição bivariada, tudo é uma questão de nomenclatura que se refere ao diagrama de dispersão. E aqui a última nossa parte, pessoal, é um vídeo curto, introdutório, por lógico. Por que essa ferramenta ela é importante para nós, pessoal? Como gestor industrial, como a pessoa que está trabalhando na área de ferramentas da qualidade, nós precisamos entender o seguinte, que pelo menos três pontos que eu coloco aqui. O primeiro deles é o entendimento de relações entre as variáveis, tá? O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que eu consigo, como um gestor daquela área que eu estou trabalhando em si, visualizar rapidamente como duas variáveis elas estão relacionadas entre si. Então, lembra daquelas variáveis que eu posso coletar como causas, as várias causas que eu tenho em um contexto de problema e eu tenho um efeito, então eu posso fazer a relação dessas causas e o efeito em si para avaliar se existe uma correlação, se é uma correlação, depois nós vamos também verificar, discutir esses termos, mas se chama de correlação positiva, negativa, nula, qual é a força, a intensidade dessa relação entre essas variáveis em si. E um outro ponto também, ela ajuda a compreender o impacto de uma variável sobre a outra, que vai me facilitar a tomada de decisão. Isso é extremamente importante quando nós estamos fazendo análises no contexto industrial. Por exemplo, um elemento de temperatura. Será que a temperatura influencia num contexto de uma peça, num contexto de usinagem? A umidade influencia num contexto de uma pintura? Então, tudo isso aqui, pessoal, é trabalhado. E aí depende também do seu ambiente, da sua estratégia industrial, de planejamento, no contexto de diagrama aqui que está sendo colocado para nós. Um segundo ponto, pessoal, uma grande área, é a tomada de decisões baseada em dados em si. Então, o diagrama de dispersão, ele vai te fazer a coleta de dados, vai te solicitar que você faça a coleta de dados. E por que isso? Porque ele é a porta de entrada, o input, é o primeiro ponto para análises estatísticas mais profundas, mais robustas em si, apoiando decisões na área, e eu trago aqui a área de engenharia, da qualidade, da melhoria contínua, na área de gestão em si, porque não somente a questão operacional nós precisamos pensar, mas nós precisamos pensar que esse input de dados em si, ele também coletado no contexto operacional, mas eu vou jogar ele também para um contexto tático e dependendo do trabalho, o ambiente, o departamento, setores, eu coloco já em base estratégica essa minha coleta de dados aqui. E um outro ponto vai facilitar a indicação de tendências e também de padrões ocultos. Muitas vezes se pensa, aí lembrando aqui do diagrama que se trabalha do Chicago e no contexto do Chicago 5 porquês, muitas vezes eu tenho certos tipos de problemas que são elementos ocultos que eu não percebi naquele momento e
futuramente eu vou perceber esses pontos aqui. Ele é um elemento, o diagrama de dispersão serve também para isso. E um terceiro e último ponto, apoio à melhoria contínua e à qualidade, auxiliando na identificação de causas potenciais de problema, permitindo que eu priorize ações corretivas e preventivas. E o ponto final, extremamente importante e louvável dessa ferramenta, que todos aqueles projetos de Lean Six Sigma e estudos de correlação, eu também vou utilizar o diagrama de dispersão e, por claro, o lógico, o controle estatístico do processo, CEP, uma das core tools extremamente utilizada em contexto com a IATF 16949, que eu também posso pensar ela. Então, controle estatístico de processo, o diagrama de dispersão é uma porta de entrada para essas ferramentas mais elaboradas ou para outros estudos aprofundados em si, tá, pessoal? Então, esse vídeo serve para isso, um contexto bem inicial, bem introdutório, para que você entenda a importância, o que é essa ferramenta e denominações comuns. Então, vamos para o próximo vídeo. E nesse vídeo nós vamos tratar sobre a estrutura do gráfico e a interpretação básica dele, como analisar essas relações entre as variáveis em si. Isso é muito importante que nós entendamos o que é o gráfico em si, como é que eu interpreto um gráfico de dispersão em si. E aí o primeiro ponto é nós entendermos que se é um gráfico bidimensional que faz relações entre variáveis, o que nós temos? Bom, nós temos que ter aquela variável que é independente, e aquela variável que depende dessa variável independente, tá? Então, o que nós temos? Primeiro ponto, pessoal, é a chamada variável independente. É aquela que representa a causa, que representa o parâmetro do processo que eu estou aqui colocando. Então, onde que ela está relacionada no nosso gráfico, pessoal? Ela está relacionada no eixo X, é o parâmetro do processo, é a causa em si. Então, aqui está ela. Tá? A causa. X, pessoal, tá? X. Ela, a variável independente, nós vamos ficar muito atento ao nome, ela não depende de ninguém, pessoal, tá? Ela não depende. Então, ela está ali. Ela não importa, ela não tem relação com outra. Ela faz a sua parte, vamos dizer assim. Agora, por outro lado, a variável dependente, que é a variável, eu coloco por cores aqui para ficar didático, para que você consiga entender melhor isso. O que nós temos, pessoal? Aí sim, aí nós temos uma variável no eixo Y, é uma característica da qualidade, é um efeito em si, é um efeito que está dependendo da variável independente. Então, só para nós termos essa relação em si. E eu tenho também, quando eu estou fazendo análise x e y, eu tenho essa chamada correlação. Então, como uma está relacionada à outra, ou a variável y, aqui também colocada como f de x, uma função em si, ela vai ter a sua correlação linear perante essa variável independente em si. E quando eu estou também fazendo essa variável independente, estou plotando o gráfico, estou trabalhando o gráfico, vai ter a variedade de pontos. Aqui eu estou colocando os pontos. Então, eles estão num nível que eles estão crescendo, vamos dizer assim, quando está aumentando a variável x, está aumentando a variável x, está também, neste caso, neste exemplo, aumentando a variável dependente y, tá? Então, eu tenho, nesse ponto, o que se chama de uma linha de tendência. Então, eu vou traçar uma linha de tendência desses pontos ou dessas relações entre o f de x, a função y, e a variável independente x. E essa linha de tendência, pessoal, depois também nós vamos aprofundar isso, ela pode ser uma relação positiva, tá? Ambas as variáveis aumentam juntas, uma variável que é o que se chama de linha de tendência negativa, uma variável aumenta enquanto a outra diminui, e uma nula, ausência de relação clara entre as variáveis x e y. Então, sempre lembrando, pessoal, ambas as variáveis aumentam juntas. Quais variáveis? X e y. As variáveis são esses elementos, variável independente, x, e variável dependente, y. Tá? Então, só para nós termos esse ponto. E, para deixar bem claro aqui, pessoal, no eixo X, o eixo X, pessoal, é a variável de causa. É a variável de causa, tá? Esse é o ponto, é a variável de causa. Se lembrar lá no diagrama de Ishikawa, pessoal, os 6 M's, então pode ser uma estrutura de mão de obra,
pode ser de material, tá? Então, todo esse é o ponto. É uma causa que é independente. Agora, do outro lado, o efeito é o problema que eu tenho, é uma característica de qualidade, é um efeito, é um resultado que eu estou tendo por causa justamente da variável independente x, tá? Só para ficar bem claro isso para você. E aí, quando nós entendemos esse gráfico XY, o x causa o y, o nosso efeito, nós temos as chamadas classificação das correlações, tá? Sendo aqui trabalhando de uma forma mais didática para que você entenda. Então eu tenho quanto à relação entre as variáveis em si, eu tenho o que se chama de direção da correlação. É aquilo que eu coloquei antes, uma correlação pode ser positiva, negativa ou nula. Tá? Então tem uma correlação nula. E aí nós vamos ver cada uma delas. E depois a dispersão dos pontos, ou seja, o que se chama de força da correlação, uma dispersão forte ou uma dispersão fraca. E aí nós vamos detalhando cada um deles. O que é uma correlação positiva, pessoal? Aquilo que nós já mencionamos antes. Quando o aumento de uma variável x, ou seja, lá no eixo x, é uma causa, provoca o aumento da variável y, ou seja, do efeito. Então, eu tenho aqui, ó, quando o nosso R, que depois nós vamos ver que o que é esse coeficiente aqui, tá? Então, eles estão ambos aumentando, o x está aumentando, o y e também está aumentando. E aí, nós temos um coeficiente próximo a zero colocado aqui, tá? Nesse caso aqui, é o que se chama de correlação fraca entre x e y, tá? Nesse caso aqui. Por quê? Porque você começa a perceber que elas estão aumentando em si. Mas, pessoal, elas têm, os pontos não estão muito juntos em si, tá? Eles estão aumentando, mas a distribuição espacial deles, XY, bidimensional aqui, eles não estão tão próximos em si. Então, o que se chama de uma correlação mais fraca em si. Eles estão aumentando, mas eles vão andando, mas não está muito perto eles, está um pouquinho longe eles. Agora, num contexto que se chama de correlação positiva, porque ambos estão aumentando e é uma correlação forte, porque os pontos estão próximos entre x e y, eu também tenho o x aumentando, o y aumentando, mas aí já começa a perceber que os pontos, pessoal, eles já estão mais juntinhos aqui. Então, eu tenho um R entre 0 e 1, tá? Então, já começo, ele já sai daquela tendência do zero, já começa a andar um pouquinho mais. E agora, o que se chama de uma correlação positiva perfeita entre x e y? É aquele caso, pessoal, que o x aumenta, o y aumenta também, mas eles têm uma resposta imediata, tá? Então, cada um deles tem uma resposta imediata para o x e depois ela rebate para o y. E aí, o que nós temos de exemplo de correlação positiva, pessoal? Pelo menos 3 casos, tem centenas de casos para isso, mas eu trago aqui pelo menos 3 para ficar mais didático para você. O primeiro deles é tratamento térmico, por exemplo, a temperatura de um forno X versus a resistência desse material. Quanto maior a temperatura dentro da faixa ideal, maior a resistência mecânica da peça. Só lembrando, dentro da faixa ideal, né, pessoal? Questão de tratamento térmico. Um outro acabamento superficial ou acabamento de material em si, tempo de polimento versus a rugosidade, um polimento de um material X lá versus a rugosidade. Aumento no tempo de polimento reduz a rugosidade e melhora o acabamento em si. E um terceiro ponto, uma área um pouquinho diferente, gestão de pessoas, se tem que hora de treinamento e eficiência produtiva. Mais treinamento resulta em mais produtividade e menor retrabalho, tá? Então, só para você avaliar essa questão de 3 pontos de tratamento térmico, que seria o primeiro, acabamento de material e gestão de pessoas em si. Vamos para o segundo, pessoal. Correlação negativa. Ocorre quando o aumento da variável x, que é a nossa causa, provoca uma diminuição da variável y, do efeito em si. Então, eu estou aumentando o x e está reduzindo o y. Vamos lá, pessoal. Mesma sistemática. Eu tenho aqui o x indo positivo, então tem uma correlação negativa fraca para x e y. Por quê? Aumenta o x, o y aqui está diminuindo, tá? Ele está diminuindo em si, mas lembra, aqui a dispersão, os pontos, eles estão dispersos em si, em vários elementos em si. E aí eu tenho também, pessoal,
Então, nessa linha aqui, nós precisamos entender isso. Quando nós temos o X aumentando nessa estratégia, pessoal, ele está aumentando aqui, mas eu tenho o meu Y, mesma coisa, só que ele está reduzindo. E aí eu tenho uma correlação forte. Por quê? Porque os pontos em si, a dispersão dos pontos, eles estão muito próximos. Eles estão muito próximos, mas eles não estão idealmente próximos. Então, nós precisamos lembrar desse ponto. Só que eu tenho, diferente da correlação positiva, agora a negativa, ele está andando mais para o lado -1. Então, ele está saindo do zero, se deslocando para o lado negativo em si, andando até o -1. E por outro, para nós fecharmos, e pelo menos essa correlação negativa, nós temos o que se chama de correlação negativa perfeita entre x e y. Então, eu tenho o x aumentando, o y diminuindo, e eu tenho uma relação ideal entre o x e y. Por quê? Porque aumenta 1, aqui aumentou o x, então ele está andando em si, o y está respondendo na mesma proporção em si. Tá? Então, só para nós entendermos esse ponto aqui. E um terceiro, pessoal, para pelo menos nós ficarmos didáticos aqui nessa parte, na correlação negativa, então fechando aqueles três, na verdade, um quarto ponto aqui, que seria os exemplos, a produção em linha. Por exemplo, um caso importante, a velocidade da linha e o tempo de ciclo. Maior velocidade reduz o tempo necessário por peça. Tá? É um exemplo, pessoal. Tá? Muitas vezes não necessariamente se aplica na prática em si. Para quem trabalha no setor industrial, muitas vezes aumentar a velocidade não tem um bom resultado, vamos dizer assim. Mas é um exemplo. Segundo deles, pessoal, processo de extrusão, temperatura e viscosidade do polímero. Aumento da temperatura reduz a viscosidade do material, tá? Então é uma correlação negativa. E um terceiro ponto, o controle de qualidade. Número de inspeções e taxa de defeitos. Mais inspeções tendem a diminuir o índice de falhas em si. Então aqui é um controle extremamente importante que eu posso pensar lá na minha estratégia de ferramenta da qualidade em si. E o terceiro, pessoal, correlação nula, ou seja, sem correlação, indica que as variáveis não possuem correlação linear significativa. Tá? Ou seja, o que é não possuem correlação linear, pessoal? Quer dizer que mesmo que uma variável ela apresente uma variação, por exemplo, um x, a outra não vai seguir uma tendência clara, nem positiva, nem negativa. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um elemento x aqui, tá? Depois um outro, aqui eu tenho um x1, depois tem um x2, mas a minha variável y, aqui 1 e 2, continua na mesma. Então, ela não está respondendo imediatamente, eu não tenho uma correlação muito organizada entre essas estruturas. Então, daqui a pouco, se você está pensando na linha de produção, eu tenho uma causa, mas este efeito não é visível naquele momento. Então, daqui a pouco, aquela causa que está sendo apresentada, para mim, não é um bom parâmetro de análise, porque isso quer dizer que vai ter que te levar a uma outra análise, vai ter que te levar a abrir uma outra variável. Então, muitas vezes o gestor acredita que é a temperatura e daqui a pouco não é a temperatura. Daqui a pouco é o próprio material que tem um problema em si. Então, você vai ter que avaliar isso. E aí nós temos alguns exemplos de correlação nula. Por exemplo, embalagem, cor da embalagem, taxa de rejeição. Mudança na cor da embalagem não afeta o índice de defeitos em si. Tá? É um ponto. Planejamento de produção, turno de trabalho e dureza do produto. Tá? A dureza permanece constante, independentemente do turno de trabalho em si. E um outro, ambiente de produção, temperatura externa e precisão dimensional. Variações normais do ambiente não afetam a precisão de uma peça usinada. Qualquer dos elementos, fresa, torno e aí o que for nessa estrutura. Então, muitas vezes nós precisamos entender esse ponto de tipo de correlação, se é positiva, se é negativa ou se é nula, para nós avaliarmos. Principalmente, pessoal, o grande ponto aqui para nós não termos erros, e também eu vou explicar mais à frente esses pontos, é na correlação nula. Ou seja, se nós não estamos visualizando, nós já testamos, fizemos as coletas de dados, fizemos os dados, plotamos o gráfico de dispersão, estamos avaliando que tem uma correlação nula entre aquelas causas e efeito, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que, daqui a pouco, trocar o parâmetro causa, analisar outros elementos. Muitas vezes ela está te dizendo, mas não é que eu tenho que descartar aquilo, não tem nenhuma relação, então eu vou descartar isso aqui e vamos seguir assim. Não, eu posso mudar para outra causa, para outro parâmetro de análise em si. Tá? Então nós precisamos, como gestor, muitas vezes
pensar de uma forma estratégica, pensar de uma forma mais abrangente, mais holística em si, pensar em sistema, um sistema maior, lembrando sempre a organização ela é um sistema, então eu preciso pensar como um sistema em si, maior do que aquele meu campo de visão limitado que eu estou tendo naquele momento em si, tá? Então esse é o terceiro ponto de correlação nula aqui para nós. E aí nós temos por outro lado o que se chama de dispersão forte. O que é dispersão forte, pessoal? Dispersão forte, aquilo colocado anteriormente, os pontos estão próximos da linha de tendência em si, tá? Então eu tenho ali linha de tendência, a correlação é considerada muito forte. Por quê? Porque os pontos, eles estão muito próximos à linha em si, tá? Então, só apagando aqui, deixando certinho, você está observando que a maioria dos pontos aqui, ó, os pontos que estão sendo colocados nessa estratégia em si, só colocar melhor aqui, ó, você está vendo que eles estão muito próximos. Então isso implica alta previsibilidade. Pequenas variações em X elas vão resultar em mudanças proporcionais em Y. Exemplo dos casos, pessoal, mais um exemplo. Aumento do tempo de exposição ao calor tem forte correlação com o nível de evaporação do solvente. Tá? É um caso em si. E um outro, pessoal, da dispersão fraca, quando os pontos estão muito espalhados em si, a correlação ela é fraca. Então eu tenho vários pontos aqui nessa minha estratégia. Só que qual é o melhor gráfico nesse ponto para mim trabalhar? Aí eu vou ter que fazer análise, eu vou ter que fazer, eu vou ter um erro muito grande associado a essa minha estratégia em si. Daqui a pouco eu vou ter que, bom, eu tenho muito, os pontos estão espalhados em si. O que eu preciso pensar daqui a pouco? A ideia da causa em si. Vou ter que mudar o parâmetro que eu estou fazendo na minha análise. Significa que outros fatores não controlados podem estar influenciando a relação. Esse é o grande elemento, pessoal, que se fala da dispersão fraca ou aquela que a correlação é nula. Eu tenho outros fatores que eu não coloquei na análise ou não estou controlando naquele momento, e eles estão fazendo uma influência aqui. E aí um exemplo clássico, pessoal, em um estudo de produção, a quantidade de operador presente pode ter pouca correlação com a eficiência da produção, se outras variáveis, por exemplo, manutenção, setup de máquina, forem dominantes em si. Então, não adianta aumentar o número de operadores, porque eu não vou ter a melhoria da eficiência de produção em si. Tá? Então, eu tenho que pensar isso. Não adianta eu ter 20 operadores de um torno, por exemplo, se aquele torno só apresenta problemas graves de manutenção, problema de pastilha, os operadores, ninguém sabe fazer um setup da máquina. Então, esse é um ponto importante que eu vou ter que fazer análise em si. Tá? Então, preciso como gestor entender essa jogada, entender essas relações de causas e de efeito para que eu tenha uma melhora no meu processo produtivo, na minha eficiência de gestão em si. E aí, dentro de tudo isso, pessoal, dentro dessas correlações positiva, negativa, nula, fraca, forte, o que eu tenho? Eu tenho também aqueles pontos que eles são, que se chama pontos fora do padrão, é um ponto que se chama de um outlier, tá? O que ele é, pessoal? Ele é um valor que eu olhando aquela estrutura, não é que ele seja uma correlação fraca, pessoal, ou uma correlação ruim, eu peguei uma causa errada, não é bem isso. É uma correlação que quando eu tenho uma estrutura aqui, eu tenho uma certa linha de tendência, mas, opa, daqui a pouco surgiu um cara, um ponto fora, aqui um ponto fora da minha linha em geral. Muitas vezes é um ponto. Tá? Então ele não está seguindo aquele comportamento geral. Então eu estou lá monitorando os dados no processo de torneamento lá. Tudo bem, estou fazendo a variável X, todas elas aqui, fazendo as variáveis Y, daqui a pouco aparece um cara diferente aqui no meio. Tá? O que pode acontecer isso? Bom, tem vários pontos. Daqui a pouco pode ser um problema na máquina, pode ser um problema no operador, pode ser um problema no material que aconteceu naquele momento, pode ser um problema que a pessoa que está coletando o dado ou o sistema de coleta, um sensor de coleta, ele apresentou um problema naquele momento e aí deu uma discrepância de um valor diferente ali. E aí o gestor, pessoal, o gestor tem que conhecer isso aqui. Por isso que é importante, muitas vezes, não é só saber ali, o diagrama de dispersão, coloco lá, faço na tabela no Excel ou uso uma inteligência artificial para fazer
a plotagem dos meus gráficos, peço análises estratégicas e tudo mais, e aí o que acontece? Está aparecendo esse ponto aqui. E aí eu, como gestor, não sei o que significa. Então, o gestor, lembra, um valor discrepante da sua estratégia, ele é um outlier na sua estrutura, é uma anomalia, é um erro de medição, um evento especial do processo, tá? Então, é importante que eu coloco aqui, ó, avaliar a consistência e a confiabilidade dos dados. Então, não é o seu operador que está errado, muitas vezes não é a sua máquina que está errada, não é o material que veio num lote diferente. Daqui a pouco é a confiabilidade dos dados, a confiança que eu tenho na coleta fidedigna dos dados em si, pessoal, tá? Então, eu preciso entender muito bem isso. E aí, se tem, ó, se eu confirmo que o outlier é um erro, tá? Por exemplo, um erro de medição do registro, do instrumento em si, aquele ponto ele pode ser descartado da análise. Então, não há problema de eu descartar ele. Mas só lembrando, pessoal, na produção não é que eu descarto as coisas, eu descarto naquele momento, mas eu tenho que deixar anotado. Olha, no dia tal, no turno tal, na máquina tal, na coleta de dado tal, apresentou tal ponto discrepante em relação aos demais. E aí eu preciso, daqui a pouco, eu preciso fazer uma investigação detalhada daquilo. Porque olha só, pessoal, se eu estou tendo um problema no instrumento de medição, no registro de coleta de dados, quem me garante que os outros pontos também estão, eles estão corretos em si? Então eu preciso entender se aconteceu aquele ponto fora, discrepante, mas e os outros estão certos? O que está me garantindo no meu sistema? Será que porque daqui a pouco, o que vai acontecer? Você vai estar coletando dados, você vai estar fazendo uma métrica, um KPI aqui, e aí? E como é que eu vou estar calculando um tempo de ciclo, um lead time? Bom, mas tá tudo certo isso aqui? Então eu preciso abrir um pouco mais o meu campo de visão para entender melhor isso aqui. E ele pode, pessoal, aqui para nós finalizarmos essa estratégia, a análise desses outliers, pessoal, pode revelar oportunidades de melhoria, ajuste dos processos, inclusive causas especiais que exijam ações corretivas nessa minha estratégia. Então, lembrando, pessoal, mesmo eu tendo lá as minhas correlações dependentes da força, forte, fraca, positiva, negativa, nula, e aparece esses pontos ou esse ponto aqui, eu preciso entender para eu não ter problema nas minhas análises e muitas vezes não querer colocar aconteceu o problema é do operador. Pessoal, vai com calma, analisa com calma, gestor analisa com calma, porque se é um outlier que está aparecendo, não é que é problema do operador ou problema disso, daquilo. Eu tenho que fazer uma investigação muito melhor na minha estratégia produtiva em si, instrumento ou de registro nesses pontos aqui, tá, pessoal? Então, fechamos aqui esse vídeo e vamos para o próximo. Neste vídeo, nós vamos tratar sobre construindo passo a passo o nosso diagrama de dispersão, desde a coleta de dados, a análise dos resultados. Então, nós precisamos entender, pessoal, a nossa coleta até como analisar esses resultados em si. E o primeiro ponto, pessoal, etapas iniciais, a preparação do nosso diagrama em si. Lembra que nós estamos fazendo aqui sobre o diagrama de dispersão em si, não somente um ponto específico de uma ferramenta ou um detalhe a mais aqui. Nesse primeiro ponto, etapa 1, eu preciso definir as variáveis que eu vou estar fazendo a coleta dos meus dados. O que são as variáveis, pessoal? Lembrando do vídeo aqui que nós já temos sobre as variáveis, a estrutura gráfica bidimensional, nós temos a variável de causa, que é a variável x, e a variável de efeito, que é a y. O que nós precisamos de primeiro ponto, pessoal? Eu tenho que identificar qual variável será a causa, qual é a minha variável independente que eu vou estar fazendo análise. Mão de obra, material, método, o que é isso aqui, pessoal? Para fazer a minha variável independente causa X. O segundo ponto, defina qual será o efeito, qual é a variável dependente, ou Y, que eu quero. Por exemplo, pessoal, temperatura da máquina X e quantidade de peças defeituosas. Será que o número de peças defeituosas está relacionado com a temperatura da máquina ou do processo que está sendo colocado, a temperatura que o processo está criando naquele contexto máquina em si?
tem uma relação positiva, negativa, nula, forte, fraca? O que eu tenho nessa estrutura? Tá? Então, esse aqui é um exemplo. Eu preciso definir isso, eu preciso entender isso. Só que também, pessoal, quando eu estou definindo a variável por experiência própria, e você que talvez quando já tenha trabalhado em diagrama de dispersão também já deve saber disso, é que quando eu defino um elemento X, uma causa, aqui no caso a temperatura da máquina, eu preciso ter um sensor para fazer isso, eu preciso ter uma estrutura para coletar esse dado, temperatura. Não adianta às vezes eu definir e eu não tenho sensor nenhum, eu não tenho um instrumento para fazer a coleta desse dado. Então eu preciso, ou por lógico, adquirir um elemento para fazer a medição da temperatura ou mudar o meu parâmetro causa. Então eu preciso ter essa flexibilidade na minha estratégia produtiva em si. Só para deixar claro isso, muitas vezes nós queremos fazer uma coleta de um dado com um sensor que não é adequado para aquilo, nós fizemos ali uma modificação, uma famosa gambiarra no meio da estratégia e não vai dar certo. E aí vai começar o quê? Coleta de dados. Se eu tenho a variável causa e a coleta errada, pessoal, lembrando, se eu tenho um input, uma entrada errada no meu processo, eu vou ter uma saída errada. Então, não adianta fazer isso. Defino certo a minha causa, o elemento, vou verificar se eu tenho a possibilidade no meu contexto industrial de coletar esse dado, aí sim eu vou partir para a nossa etapa 2, que é reunir os dados reais, ou seja, aquilo que eu vou começar a coletar das variáveis x e y. X causa e y efeito. E a coleta pode ser feita por uma variedade de itens, mas se você pensa inicialmente em questões bem mais simples ou mais econômicas, vamos dizer assim, folha de verificação é um ponto essencial. Lembrando que a folha de verificação é uma das ferramentas da qualidade em si. Usa uma folha de verificação para fazer essa coleta, essa estrutura em si. Outros elementos, registros do processo, ou se for o caso, se a sua empresa tiver um pouco mais de condição, de investimento em si, sistemas automatizados para trabalhar nesse ponto, mas você pode começar por coisas básicas. Folha de verificação é um bom início, um primeiro momento em si, para você daqui a pouco ir calibrando, ajustando, treinando o seu sistema. Lembrando, a pessoa que está, o operador, que está fazendo aquela coleta do dado em si, para ele também ir ser ajustado naquela estratégia, naqueles elementos que está sendo feito. Entendido esses dois pontos, que são essenciais, pessoal, definir as variáveis de causa e efeito, e o segundo, a coleta de dados para reunir, vou partir para o terceiro ponto, que é agora, se eu tenho dados adequados, fiz uma entrada boa de dados, coleta adequada, com confiabilidade estatística em si, agora eu vou preparar o meu gráfico, eixos X e Y, lembra? Bidimensional. Então eu vou construir o plano cartesiano com dois eixos, eixo horizontal, que é uma variável causa ou independente, e eixo vertical y, variável dependente ou efeito. Então vamos lá, pessoal. A minha variável de causa e a minha variável de efeito em si, para cada um deles. Vou inserir os dados no gráfico, vou plotar um ponto para cada par de valor. Então tenho um par de valor x1 vai resultar um y1, um x2 vai resultar um y2, um x3 vai resultar um y3, e assim, pessoal, e assim sucessivamente, tá? Assim eu vou seguindo para fazer a minha análise x e y em si. Lembrando, cada ponto representa uma observação do processo. Então, cada ponto para x e para y é uma observação do processo em si. Tá? Então, só para nós deixarmos claro, tanto a etapa 3 quanto principalmente a nossa etapa 4. E aí eu tenho, pessoal, já partindo para análise e interpretação desse gráfico, que é a proposta desse nosso vídeo, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu vou analisar o padrão formado pelos pontos e tentar, a partir disso, identificar uma relação. Se eu tenho uma correlação positiva, as duas variáveis x e y, causa e efeito, elas crescem juntas, então as duas variáveis crescem juntas, o x e o y, a minha causa e o efeito, aumenta o x, está aumentando o y também, tá?
tá? Então, correlação positiva. Correlação negativa, uma cresce enquanto a outra diminui. Quem cresce é o X e quem está diminuindo é o Y, tá? Ou eu tenho, por outro lado, uma correlação nula. Não há uma relação aparente. O X, ele está crescendo, ou enfim, para qualquer elemento, tem uma redução dele. O Y muitas vezes está maior ou está menor, depende onde que está o X, tá? Então, eles não têm o X e o Y, eles não têm uma relação tão próxima entre si, tá? Eles não apresentam uma relação aparente. Quanto mais alinhados esses pontos estiverem em torno de uma linha imaginária, mais forte é a correlação entre essas variáveis. Ou seja, a nossa linha imaginária é a nossa linha de tendência em si, tendência. Só lembrando isso aqui para nós fazermos a nossa análise na nossa estratégia que estamos colocando. Então, entendida essa etapa 5, pessoal? Para finalizarmos, eu vou deixar aqui uma ideia de, pelo menos os principais, tem outros também, mas eu quero trazer para vocês os erros que são mais comuns na análise de um diagrama de dispersão. O primeiro deles, pessoal, é confundir associação com causalidade. Isso aqui nós vamos ver depois, o que é associação e causalidade, então uma e outra. Aqui na nossa estratégia, a correlação ela não implica causa, pessoal. O que quer dizer? Dois fatores podem variar juntos sem relação direta. Esse é um grande ponto. Muitas vezes a temperatura não quer dizer que a temperatura está afetando o humor do operador, não quer dizer que a temperatura está afetando o tempo de ciclo do processo. Então, essa é a questão em si. Os fatores podem aqui muitas vezes não ter uma relação direta, tá? Então não ter associação causa e efeito, tá? Só para nós entendermos essa estrutura. O segundo ponto, pessoal, escolher aquilo que eu já disse antes, escolher as variáveis inadequadas. Famoso, escolhi a variável errada. Variáveis sem relação lógica podem produzir gráficos sem significado. Então eu estou fazendo um tipo de associação, aquilo que eu coloquei antes, tá? Mas será que a temperatura da máquina influencia no humor do operador ou a temperatura da máquina influencia no tempo de ciclo? Pô, eu não sei se no humor, mas talvez no humor eu acho que não tem, dá uma relação inadequada, mas talvez no tempo de ciclo, talvez ela vai ter alguma influência, mas eu tenho que testar isso aqui, sem relação lógica. Muitas vezes, pessoal, não é o ambiente industrial, claro que eu posso e devo fazer pesquisas estratégicas, gestão industrial e tudo mais, mas daqui a pouco você pode fazer, tem tantos trabalhos na internet, artigos desenvolvidos, a área de ferramentas da qualidade é uma área extremamente desenvolvida, já que você pode buscar essas associações, essas variáveis, já antes de propriamente iniciar uma coleta de dados. Se você vai avaliar, mas voltando naquele exemplo ali, pessoal, anterior, a temperatura afeta no humor do operador, a temperatura da peça afeta. Pô, é uma associação, pessoal, que não tem uma relação lógica em si. Então, você vai ter que avaliar esse tipo de ponto em si. Eu estou falando de uma peça, de um torno em si, não numa questão de uma fundição. Tá? É um outro ambiente, um pouco mais diferente, o contexto industrial da fundição e tudo mais. Então, eu tenho que avaliar isso aqui para ter uma escolha lógica, pelo menos enxergar uma lógica entre as variáveis de causa que eu estou coletando e aquilo que eu vou esperar de obter de efeito em si. Um terceiro ponto, pessoal, dados insuficientes ou não representativos em si. Amostras pequenas ou enviesadas distorcem a análise. Pessoal, enviesada, os outliers aqui no caso. Então eu tenho que entender isso. Ou muitas vezes, pessoal, fiz um turno, tá? O turno 1 de trabalho e eu acho que com 20 amostras ali coletadas, o meu N igual a 20, eu já sei tudo do meu processo. E aí o que acontece? É um dado insuficiente. Daqui a pouco eu peguei só de um operador, só de uma máquina, e eu não posso, pessoal, de uma amostra em si partir para a população. Então tem uma amostra muito pequena e daqui a pouco é ruim ou é estatisticamente incorreto eu partir para uma população. Aí eu vou ter que cuidar esses dados aqui, pessoal, tá? Lembra dessas amostras, lembra desses elementos em si. Não faço coleta de dados de uma forma rápida, de uma forma curta, de uma forma insuficiente, tá? Principalmente naqueles casos que o gestor quer fazer uma coleta
para depois virar um instrumento, por exemplo, de trabalho, um procedimento operacional baseado numa amostra pequena. Então ele coletou pouco e aí ele quer padronizar, ou seja, ele quer levar para a população, vamos dizer assim, para um procedimento operacional padrão em si. Tá? Não dá, não dá, porque a minha amostra é insuficiente, enviesada, pequena, e não apresenta uma boa análise melhor nessa estratégia. Um outro ponto, aquilo já colocado anteriormente, que é ignorar os outliers em si, pontos fora do padrão que apresentam uma causa especial importante. Muitas vezes não faço uma análise do instrumento, não faço uma análise do registro disso e vou tirar conclusões inadequadas. E um último ponto para nós fecharmos aqui, pessoal, deixar de estratificar os dados. Misturar diferentes condições pode mascarar padrões irrelevantes em si. Então eu estou misturando dados, eu estou misturando, por exemplo, fiz uma coleta de dados, tem uma folha 1, e daqui a pouco tem uma folha 2, uma folha 3 em si. Então daqui a pouco, esqueci, não vou colocar a folha 1, vou só pegar os dados da 2, da 3, me esqueci da 3, então vou só pegar da 2, ou vou misturar um pedaço da 2 de um turno 1 da 2 com... vamos imaginar aqui, ó, pessoal, só deixar melhor aqui, ó, pego dessa folha o turno 1 e aí da folha 3 o turno 2, aí vou lá na folha 1, pego o turno 3, tá? É uma mistura, pessoal, tá? Eu diria assim, é uma aventura de gestão que não vai te levar a nada, tá? Então vai te levar ao erro. Estratificação inadequada de resultados, misturar folhas, por exemplo, caso simples, pessoal, folhas de tornamento não tem nada a ver com folhas de processos a parte de fresa, pessoal, não podemos misturar essas coisas também, e aí nós precisamos entender muito bem do processo produtivo, ir no chão de fábrica, no Gemba, analisar essa parte importantíssima para nós. Tá? Então, isso aqui fica fechando esse ponto aqui de erros comuns na análise do diagrama de dispersão. Nesse vídeo, nós vamos tratar cuidados e armadilhas comuns em diagrama de dispersão, os chamados erros frequentes e como evitá-los. E aí, pessoal, por que esse vídeo aqui? É importantíssimo quando nós estamos trabalhando na ideia de diagrama de dispersão. O primeiro deles é que nós precisamos entender a diferença entre a associação e causalidade. E o que quer dizer isso, pessoal? Associação ou correlação em si significa que duas variáveis estão relacionadas de alguma forma. Então, essa é a associação. Tá? Quando uma muda, outra também tende a mudar. E no caso da causalidade, quando uma variável provoca diretamente uma mudança na outra. Tá? É uma causa ali naquele momento. Então, a existência de uma associação, de uma correlação entre duas variáveis, não significa que uma seja a causa da outra. E aí nós precisamos entender muito bem isso. Muitas vezes aquilo que já foi colocado aqui. Muitas vezes eu estou pensando como gestor uma causa e aquela causa não tem uma relação com o meu elemento efeito. O resultado, o problema em si que eu estou colocando. Só que é possível que ambas estejam sendo influenciadas por um terceiro fator ou simplesmente evoluem em paralelo por outros motivos. E eu preciso entender esses pontos. Quais são os outros motivos? Qual é este terceiro fator que eu estou aqui analisando? Daqui a pouco eu estou analisando a temperatura, um volume, mas o que está me dando problema é a pressão. Ou, por exemplo, algum outro elemento nesse ponto em si. E o erro principal aqui é interpretar uma associação estatística como relação de causa e efeito direta. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Só para nós detalharmos bem isso aqui, pessoal, exemplo da associação. Observa-se que o número de defeitos aumenta quando a temperatura do processo aumenta. Isso mostra uma associação. Tá? Muito bem, mas não prova que a temperatura seja a causa dos defeitos. Pode haver outros fatores, como aquilo que eu disse, pressão, a umidade, desgaste da máquina, outros pontos aqui. Então, o que eu estou tendo, pessoal? Eu estou tendo este ponto de análise. Número de defeitos aumenta quando a temperatura do processo aumenta? Não sei. Talvez seja a pressão, talvez a umidade, o desgaste da máquina. E um outro caso é a parte de causalidade. Aí, um outro elemento de estratégia.
Exemplo, após testes controlados, descobre-se que reduzir a velocidade da esteira diminui significativamente o índice de falhas no produto final. Há uma causalidade, pois a mudança em velocidade gera, que a velocidade é a causa, gera mudança direta em falhas, o efeito. Então, se eu estou reduzindo a velocidade da esteira, vai reduzir diretamente associado o índice de falhas naquele produto, ou seja, vai reduzir, vamos dizer assim, o índice de falhas em si. Eu preciso agora avaliar muito bem isso aqui. Então, tenho o ponto de causalidade, mas eu tenho que cuidar as associações em si. Daqui a pouco estou fazendo uma associação que não é, tá? Então, para nós entendermos isso. E aí, um caso também aqui, além desses exemplos anteriores, outros para você também avaliar isso, aumento no número de doentes mentais, a variável Y, e aumento no número de aparelhos de rádio. Aparelho de rádio mesmo, pessoal. Tá? Quer dizer que aqui tenho um aumento do aparelho de rádio e número de doentes mentais. Apesar de uma correlação, aumentou o número de celulares, então aumentou o número de pessoas doentes, aumentou não, então um lado e outro. Não há uma relação causal, ou seja, o crescimento simultâneo se deve ao avanço do tempo, da tecnologia, de diagnósticos em si, mas não quer dizer que o rádio, o aparelho em si, né, tenha levado a isso. E é só um exemplo diferente aqui para nós, de outras áreas em si, mas para nós trabalharmos esse ponto em si. Tá? Um segundo ponto, pessoal, como o intervalo de coleta de dados no espaçamento X influencia os resultados. Então, o intervalo das variações, ou da variação das variáveis, deve ser um pouco maior do que a faixa usual de operação. Tá? Por quê? Porque para diferentes faixas, os resultados podem ser diferentes em si. Então, eu tenho aqui, correlação positiva, as duas variáveis crescem juntas, então eu vou ter essa estratégia aqui. Variação negativa, ou seja, uma cresce enquanto a outra diminui, então vai crescendo x e o y vai reduzindo, e no outro caso eu vou juntar aqui a totalidade das curvas, né? O x ele cresce até um certo ponto e depois ele continua, mas a variável y ela começa a reduzir. Então o y aumentou neste ponto aqui, neste ponto inicial, mais, e depois ele teve um menos aqui na estratégia. Então, vai ter que avaliar esses pontos aí, tá? Um outro elemento, identificar as causas ocultas. Esse é o grande ponto, pessoal. Causas ocultas, tá? Então, o que eu tenho de causas ocultas? Através da separação de grupos. Isso é importantíssimo, pessoal. Muitas vezes eu estou analisando duas ou três pontos aqui na minha estratégia. Então, tem as causas ocultas através da separação de grupos. Eu vou fazer essas minhas análises e eu vou separar elas em grupos de percepção ou grupos de análise. Então, essa estratificação dos dados ela permite descobrir causas específicas de um comportamento, tá? Produtivo, seja o que for, separando os dados por categorias relevantes. Então, eu posso separar, por exemplo, por turno, por máquina, por fornecedor, por operador, por treinamento. Tá? Então, posso separar tudo isso. E essa técnica vai facilitar a identificação do que se chama de fatores ocultos, causas ocultas que estão afetando o resultado geral. Sem estratificação, sem essa separação em si, informações podem permanecer mascaradas. Por exemplo, pessoal, esse gráfico aqui, ó, eu tenho o seguinte, ó. E aí vamos fazer essa separação. Tem o tempo de vida aqui, velocidade do torno. Então eu tenho uma relação, velocidade do torno e tempo de vida da ferramenta. Só que olha só, pessoal, quer dizer o quê? A velocidade do torno, lembrando da esquerda para a direita, ela aumenta por questão lógica, né? Não precisa nós mencionar isso. E a mesma coisa para o y, pessoal. De baixo para cima ela aumenta, o valor y, tá? X, a nossa causa, y, o nosso efeito. Só que o que tem? Velocidade do torno, ele está num ponto, mas quer dizer o quê? Se eu fiz esse elemento aqui, ó, eu tenho esse ponto, tá? Aproximadamente com 6 aqui, mas daqui a pouco eu tenho uma velocidade menor do torno e ela está aqui em cima. Então, tempo de vida, será que eu tenho uma associação aqui? Será que eu tenho nessa minha estratégia um tipo de máquina ou de ambiente e um segundo ambiente?
O que eu tenho nessa minha estratégia? Daqui a pouco eu vou ter que dar uma percebida, eu vou ter que fazer uma análise melhor. E o que eu faço isso, pessoal? É um fator oculto, é uma estratificação que eu vou ter que fazer. O que eu tenho nisso, pessoal? Eu tenho fornecedores diferentes. Olha só, pessoal. Olha só. E não é muitas vezes, daqui a pouco está associando com o operador, daqui a pouco está associando com o turno de trabalho, está fazendo uma mistura de coisas na análise de uma dispersão e não é nada disso. E então, o que ele é, pessoal? Nessa estrutura foram coletados dados sobre o tempo de vida de uma ferramenta de corte empregada e um tempo de vida Y, tá? E a velocidade de corte do torno X. E aí, feita a estratificação em fornecedores A e B. Fornecedor A vermelho, fornecedor B verde. E aí o que nós temos? Aquele gráfico anterior e agora nós fizemos uma estratificação. Aqui, ó, fornecedor A vermelho, um lado de análise e fornecedor B verde, outra área de análise, A e B. Então você veja, pessoal, ferramenta de corte do fornecedor A tem maior vida útil do que a do fornecedor B. E aí eu preciso analisar isso. O que você tem aqui, pessoal? Se eu deixasse todas juntas essa análise inicial, o que eu poderia concluir? Que, bom, ela não tem uma relação definida, tá? É uma relação, dá para dizer que nula, não tá boa isso aqui, tá? Uma relação muito ruim, vou traçar uma linha razoável de tendência aqui pelo meio, não vai ficar legal isso aqui. Mas o que eu estou fazendo, pessoal? Eu, gestor, estou fazendo uma análise errada nisso. Por quê? Porque eu não percebi anteriormente, quando eu estou fazendo a minha análise, lembrando da coleta de dados, eu não separei esse ponto. Eu não sabia daqui a pouco que tinha fornecedores diferentes na minha estratégia de ferramental, de matéria-prima, de consumível para o meu setor industrial em si, para o torno especificamente. Então, o que se tem? Eu vou agora sim, a partir dessa estratificação, de um diagrama de dispersão, olha só, pessoal, a análise que ele está propondo aqui é que eu fiz a separação de fornecedores e aí agora eu vou ter uma análise futuramente que eu posso fazer, que é uma análise de custo. O que está me trazendo melhor rendimento, rentabilidade aqui? É o fornecedor A ou o fornecedor B? Bom, se os dois forem o mesmo valor em si, o tempo de vida para o fornecedor A é muito melhor. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou descartar o B, e aí muitas vezes não é uma questão do operador da máquina, do torno em si. Não é, muitas vezes eu estou colocando treinamento naquele operador e não é nada disso. É a parte que o gestor esqueceu de fazer uma análise de dispersão dos gráficos, uma separação dos gráficos em si. Aí que se entra a estratégia empresarial, aí que se entra o conhecimento empresarial ou uma expertise de pessoas que conheçam mais aprofundado de ferramentas da qualidade para justificar esses pontos. Tá? Então, esse é o ponto, você tem que abrir a cabeça, expandir esse elemento para avançar nessa estratégia. Então, pessoal, fica esse contexto, esse ponto de melhoria contínua aqui, que nós discutimos esses erros, essas questões importantes sobre o diagrama de dispersão para você entender melhor, tá, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um exemplo prático de aplicação do gráfico à tomada de decisão estratégica. E aqui eu vou trazer, apresentar para vocês, pessoal, justamente o diagrama de dispersão com um exemplo. Aí, tudo aquilo que nós já passamos antes de falas, de estratégias, de elementos, as coletas, os dados, tudo vai vir agora para cá. E aí o primeiro ponto, pessoal, é o seguinte. E você vai ver que o diagrama de dispersão eu posso utilizar para uma variedade de itens. Aquilo que nós já falamos, os tipos, nos exemplos, as áreas que eu posso fazer. Aqui tem um caso, que é uma análise de um dono de um estabelecimento comercial que ele quer fazer uma análise de faturamento versus os novos clientes. Então, o diretor de uma empresa, o gestor de uma empresa de varejo, identificou que nos últimos meses houve um aumento significativo do faturamento e um aumento no número de clientes. Então, aumento de faturamento, então é uma variável, e a outra é número de clientes. Tá? Então, faturamento e número de clientes em si. Então, disso, pessoal, ele teve uma tabela e o que ele fez? Ele foi colocando o mês de janeiro,
o faturamento tal, fevereiro o faturamento tal e o número de clientes. Então ele colocou numa coluna o mês, outra o faturamento e outra o número de novos clientes, pessoal, tá? Novos clientes. E ele foi fazendo até chegar em dezembro com o faturamento de 15 mil, com número de novos clientes 48, tá? Então, você só vai percebendo. Por exemplo, abril ele teve 5 mil, 16 novos clientes, maio 3 mil, 10 novos clientes, junho 5 mil de novo, 24 clientes novos. Observe, bom, em abril 5 mil, em junho 5 mil, 16, 17, julho, agosto, todos com o mesmo faturamento e valores ou número de clientes diferentes em si. Então, isso é importante quando você vai fazer análise gráfica. E aí, o que ele fez? Lógico, um gráfico de dispersão para identificar se o aumento... O que ele quer saber? Se o aumento do faturamento, do efeito Y, tá? Tinha relação com o aumento do número de clientes, a causa X. Então, onde nós temos, pessoal, faturamento é o Y e o número de clientes é o X, para nós termos essa nossa estratégia na parte de análises em si. Da análise em si. Então, o que nós temos, pessoal? Fizemos o gráfico de dispersão aqui, com linha de tendência de faturamento, número de novos clientes. Então, o que está tendo, pessoal? Estou aumentando o número de clientes em si e está razoavelmente aumentando o nosso faturamento. Não bem necessariamente, né, pessoal? Porque nós temos um bloco aqui, ó, de... faturamento, aqueles 5 mil, pessoal, depois de novo aqui, e aumenta o número de clientes, o faturamento não anda muito, tá? Então tem alguns pontos aqui fora, então eu vou ter que dar uma analisada melhor nisso aqui. E aí o que eu tenho, pessoal? Foi coletado os dados mensais de faturamento dos clientes, e o objetivo é verificar se há correlação ou não, tá? Entre as variáveis. A análise desses dados, o gráfico de dispersão mostrou uma correlação positiva. Então, você verificando, aumentando o número de novos clientes, está aumentando o número de faturamento em si, tá? Razoavelmente, mas está aumentando em si, tá? Quanto maior o número de novos clientes, maior o faturamento. Só que uma observação importante, pessoal. No início do ano, a correlação era fraca, ponto mais dispersos em si. Com o passar dos meses, a relação ficou mais evidente e consistente. Então, daqui a pouco eu vou ver, olha, quer dizer que no início do ano eu tenho que fazer alguma campanha promocional, o marketing mais relacionado a novos clientes, alguma coisa nesse sentido para aumentar, para melhorar essa minha correlação em si. E uma conclusão parcial, lembrando de análise, pessoal, lembre que para não ter problema nos meus gráficos ou nas minhas conclusões, o aumento no número de clientes contribuiu diretamente para o crescimento do faturamento. É uma análise inicial, tá? E o gestor tirou isso. Só que o que ele fez, pessoal? Ao invés de concluir que é só isso que presta na minha gestão, novos clientes em si, ele fez uma análise por questão lógica, faturamento e clientes antigos, ou os antigos clientes que vinham na empresa dele, o sistema de retenção, pessoal, de clientes em si. Então, tenho lá, mesma estrutura, o mês, o faturamento e o número de antigos clientes. Faturamento, pessoal, é o nosso efeito, então, ele está posicionado no eixo Y e os antigos clientes no eixo X. Tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? A mesma estrutura, vou usar esta minha tabela de números e vou fazer o meu gráfico para analisar isso. E aí, o que eu fiz? Aqui está o meu gráfico em si. Razoavelmente, eu tenho uma estrutura, coloco aqui em vermelho em si, tenho uma relação em número de clientes antigos, com compras, faturamento. Há uma relação razoavelmente positiva, porque aumenta o X, aumenta o Y. Não tão forte, tá? Não tão forte em si, os elementos em
azul aqui, pessoal, tá? Só para você avaliar esses elementos em azul aqui, as relações do X e o Y, os pontos marcados, eles não estão bem juntinhos aqui, tá? Então, não tá tão forte esses rapazes aqui, tá? De análise dos dados reais em si. Então, o que eu tenho, pessoal? Para nós fecharmos essa análise, e aí você avaliar as coletas de dados, a parte de clientes novos e antigos, fiz uma separação, estratifiquei esses pessoal aqui para entender melhor e uma relação estratégica, um plano de ação. É por isso que tem uma ferramenta qualidade, pessoal. Não é só para desenhar gráfico, mas que eu tenho que tirar alguma coisa desse gráfico em si. Então tem lá, relação com novos clientes, causa e efeito. Correlação positiva forte, conforme o número de novos clientes aumenta, o faturamento cresce de forma proporcional. Então tem um razoamento forte, aquele ponto no início lá só. A disposição dos pontos do gráfico, ele mostra uma tendência que vai ascendendo, vai aumentando claramente, indicando que atrair novos clientes tem impacto direto nas receitas e aí tem o ponto, pessoal, o plano de ação. Se você quiser detalhar, depois tem várias ferramentas para construção de planos de ação em si, mas é uma estratégia sugerida. Focar em ações de aquisição de novos clientes, ou seja, marketing, promoções, expansão de mercado e tudo mais. E isso é para os novos clientes. Agora, para os clientes antigos, ou antigos clientes, causa e efeito também. Correlação fraca ou dispersa em si. Os pontos do gráfico estão, você observou antes ali, aqui nessa estratégia, estão meio espalhados em si, mostrando que o faturamento não acompanha diretamente o número de clientes antigos. Indica que as compras recorrentes, ou aquela comprou no mês, aí veio no segundo mês, comprou um pouco menos, daí veio no terceiro mês, comprou mais, aí no quarto mês comprou bem pouquinho, não são o principal fator do crescimento da receita, tá? Então esses clientes, eles vão, compram tudo, mas não é tão associado. Estratégia sugerida, e aí eu vou montar um plano de ação, assim como montei nessa anterior, eu vou montar agora aqui. Implementar programas de fidelização, aumentar o ticket médio para melhorar o impacto desse grupo no meu faturamento em si. Estratégias, pessoal, claro, aqui não estou discutindo as estratégias em si, como fazer aquisição do novo cliente, como fazer um programa de fidelização, aumentar o ticket médio, tá? Não é a nossa estratégia aqui é um diagrama de dispersão, ferramenta da qualidade em si, mas avaliando esse ponto de como nós podemos pensar essa estratégia que nós estamos pondo aqui de análise como um exemplo, tá? Então, fechado esse vídeo aqui para que você entenda a estratégia de utilizar o diagrama de dispersão como um exemplo prático aplicado, um exemplo real aqui aplicado, tá, pessoal? Então, nos vemos nos próximos vídeos.